Olá, eu sou Lucas Contasotto E eu, Rodrigo Pozzini, e este é o episódio número 15 de Revisitando Forks. podcast para ler, reler, discutir e revisitar os capítulos da saga Crepúsculo. Então prepara o seu chazinho, acende o seu incenso e vem com a gente para o episódio do capítulo 16, Carlyle. Antes de começar, a gente queria avisar vocês que a gente vai colocar uma enquete no Instagram para saber se vocês preferem episódios mais longos, vocês preferem episódios mais curtos. Os dois últimos que a gente lançou foram mais curtinhos, em comparação aos outros, né? Em comparação aos de 1 hora que a gente tinha antes. E provavelmente este também será bem curto, por causa do tamanho do capítulo em si, né? É um capítulo bem sucinto, assim, conta uma fofoca, outra fofoca, e abre para outro capítulo. E aí acaba. Então voltem lá, se vocês preferem episódios mais curtos, episódios mais longos. Se você não segue a gente no Instagram, então esse é o momento, vamos lá. Não esqueça também de nos avaliar na rede que você está nos ouvindo. Se é no Spotify, tem como você avaliar o podcast. No YouTube, tem como você dar um like, hypar se a opção estiver disponível. E para você receber notificação, ativa o sininho. Então, vamos para a sinopse? Com a permissão de Carlyle, Edward conta para Bella a trajetória do vampirar, desde sua transformação repentina até o momento em que decidiu transformar Edward. Bella também descobre mais sobre a longa e enigmática vida de seu namorado. Bloco 1. Resumo pontual. Antes de tudo, esse é um capítulo que claramente ele tá em continuação com o anterior e ao mesmo tempo ele é um capítulo meio que separado. Parece que a Mayer ela recorta muito bem e delimita. Parece que ao mesmo tempo ela quis desse capítulo pro personagem ou talvez atingir um número X de capítulo, porque faz sentido o corte. Eu penso que deve ter tido outra motivação por trás desse corte. Eu senti nesse capítulo uma construção de ambiente muito bem feita. Tem toda uma descrição de como é a história, então você consegue entender mais ou menos como que é a personalidade do Carlyle, que a gente só tinha conhecido ele ali no hospital, uma ceninha ou outra. Aqui a gente começa a ter uns traços melhor passados, né? E novamente, a gente vai conhecer mais um personagem e não é literalmente através desse personagem. Por momentos, a Maior ela apresenta os personagens para você através do que a Bella pensa sobre eles ou ações que esse personagem faz, e não necessariamente explicando a forma que esse personagem age. No caso do Carlyle, aqui a gente tem tanto a forma como ele age e também com os gostos dele, que a gente vai construindo características da personalidade do personagem. Então, o capítulo ele começa com o Edward e a Bella no escritório do Daddy Cullen, pedindo pra ele contar a história dele pra Bella, né? Então tem a descrição do ambiente, que a Bella vai falar que parece muito um escritório de reitor da faculdade, cheio de livro, vários quadros, uma mesa de mogno, uma cadeira de couro, mas que a imagem do Carlyle ali, ela meio que quebra, porque ele aparenta ser muito novo pra ser comparado a um reitor. E Carlyle, ele pede para que Edward conte para a Bella a sua história, porque ele tinha sido chamado pelo hospital e ele pontua que Edward sabe de toda a história tão bem quanto ele. Eu acredito que nessa parte, eu não sei se outra pessoa da família poderia contar a história tão bem quanto o Edward, porque eu sinto que o Edward sabe muito bem da história, porque além do que o Carlyle fala, ele também sabe o que o Carlyle pensa quando ele fala. Ele também sabe se o Carlyle edita alguma coisa, né? Exato. Então eu acredito que ele fala isso por ser o Edward, e não por ser um membro da família só. Ele deixa bem claro, né? Você sabe tão bem quanto eu. E a Bella, na descrição, inclusive, ela comenta que ela sente que essa conversa só existiu em voz alta para que ela pudesse ouvir. Aqui a gente tem mais uma dinâmica da Bella, dela já compreender muito bem como vão funcionando as coisas naquela família. Pelo fato do Edward ler pensamento, as pessoas já têm o costume de se comunicar com ele dessa forma, né? Eles não precisam de um ambiente separado ou alguma coisa assim. Ela pega até que rápido. Com uma cena do capítulo anterior, então, ela já consegue decifrar que há essa comunicação assim. Então, antes do Carlyle ir embora, ele vai mostrar para Bella um quadro bem pequenininho, assim, quadradinho, com uma foto sépia bem antiga de Londres, em 1650. Então, o Carlyle vai falar que essa foto, ela é da Londres da minha juventude. E ela fica pensando nesse contraste entre as preocupações diárias dele como um doutor, como um médico. Teve uma emergência, um outro médico não podia ir. Ele dá uma explicada, mas ela pega essa explicação dessa coisa cotidiana dele, em contraste com as memórias dele de 1650. Uma pessoa de 1650 tá aqui hoje se preocupando com coisas mundanas. Eu acho muito interessante essa pontuação,
Eu acho difícil até pra gente, se ela não tivesse escrito isso, a gente mesmo fazer essa conexão. Eu acho que você teria que estar muito ali, vivendo aquilo, porque imagina, você quebrar todo o estatuto de lógica racional que uma pessoa normalmente ela vive no máximo ali até uns 100 anos, cento e pouquinhos, né, em alguns casos, mas majoritariamente não, acho que as pessoas vão vivendo até uns 70, 80 anos, assim, em média. Então você conseguir entender e racionalizar essa dimensão, porque você passa por séculos, né? Você não tá passando apenas por décadas. E em décadas a gente já tem muita mudança. Agora imagina a gente pensar em viver mudanças seculares. Eu acho que é uma coisa bem legal. E eu acho legal de você se preocupar que a personagem pensaria e teria esse conflitozinho ao imaginar uma coisa dessas. É porque pra gente tá sendo posto de uma maneira, do ponto de vista dela, muito focado ali no Edward, muito focado no romance deles, muito focado nesses questionamentos. E quando a gente vem pra cá, a gente expande isso, né? A gente começa a ver, junto com ela, que não é tão simples assim. Poxa, é muito tempo. 1650 pra 2000. Então a gente vai quebrando um pouquinho essa romantização. Tipo, não essa romantização, mas tipo, a gente para de abranger só o que é o romance dos dois. A gente vai pro campo da vida real, tipo, do mundo. Quem eram essas pessoas na sua origem, onde elas nasceram, né? O que que elas viveram. Nossa, ele deve ser um médico incrível. Ah, já viu todos os casos. Ele viu muito dos primeiros casos de muita coisa. E por fim, a gente tem a história do Carlyle. Quando o patriarca ele sofre a transformação, ele se revolta. Ele vai tentar se destruir, mas isso não é algo fácil para os vampiros, porque os vampiros da Stephenie Meyer são bem indestrutíveis, assim. Ele tentou pular de lugar alto, se afogar, e por fim ele tentou morrer de inanição. E tudo isso porque ele tinha nojo de si mesmo, ele tinha nojo da sua própria essência. Ele foi criado pra ter nojo, né? Ele foi criado pra caçar vampiros, pra caçar criaturas. E ele se tornou uma. Ele teve que ter um processo ali pra se aceitar, pra se entender. Tu não vai morrer, tu não vai conseguir se matar. Não aceite-se. A gente, inclusive, pensou numa analogia. Com a questão do pai do Carlyle, né, em relação a ele, trazendo para nossa realidade de uma forma que a gente consiga experimentar um pouco do que teria sido mais ou menos, claro, aquela vivência. Imagina você, criança, e aí você se entende em uma expressão de gênero talvez diferente, ou se entenda como uma pessoa trans, ou se entenda uma pessoa LGBT, e o seu pai ele tem valores, sei lá, super cristão, ou ele é super homofóbico, transfóbico e etc. É meio que você já tem internalizado aquele auto-ódio que vai se transformar num auto-ódio, né? Que você vai passar a não gostar de si, porque o pai é a referência do que você acha do mundo, é a nossa primeira experiência do que é bom, do que é ruim, do que pode, do que não pode, do que é certo, do que é errado. O ambiente familiar como um todo, né? Você cresce ali ouvindo que aquilo é ruim, que aquilo é errado, que você vai pro inferno. Isso no caso de uma família mais religiosa, mas não necessariamente ligada à religião. Pode ser que seja uma família só preconceituosa mesmo. Só que você tá ali internalizando esses discursos preconceituosos, e aí você se descobre uma pessoa LGBT, e aí você entra num conflito, né? E agora? E eu acho que ali não é exatamente a mesma coisa. Não. Mas eu acho que dá pra fazer uma aproximação muito real com isso, porque eu acho que não foge muito disso, né? Você aprende a caçar, a matar criaturas mitológicas ali, e você se torna uma. E aí você não pode nem voltar pra sua família, porque se você voltar, você vai morrer. Ou seja, você encara determinado grupo como o outro, como o inimigo, você afugenta, você vai atrás, você quer extinguir a existência daquele outro por considerar aquilo ruim, etc, etc. E acaba que você entra nesse papel, né? Como que fica a cabeça dessa pessoa? Então, essa mentalidade a gente consegue entender por causa desse paralelismo. E, novamente, o que a gente está fazendo aqui é colocando em paralelo com a nossa realidade e não fazendo uma interpretação, né? Não estamos dizendo que Stephen Meyer, por exemplo, pensou nisso ao escrever. Não. A gente não sabe. É também explicado que o instinto dos vampiros, ele é muito poderoso no início dessa nova vida. Quando você se transforma no vampiro, durante o começo da sua nova vida, da sua... Não sei se eu poderia falar vida, mas eu vou falar vida. Da sua não vida, talvez, é muito forte. Você não sabe controlar ainda, você não entende o que tá acontecendo ainda. Então é muito mais difícil você resistir aos seus instintos. E o Carlyle teve essa dificuldade porque ele precisava se alimentar, mas ele não comia, ele ficava procurando lugares isolados na noite pra ficar longe de tudo e todo mundo. E uma noite, ele tava, tipo,
Desesperado, ele vai lá, se alimenta de um veado, ele percebe que ele consegue um pouco mais da sua força de vontade de se controlar, ele consegue se sentir um pouco menos faminto e capaz de controlar essa sede dele, né. Então ele percebe que talvez esse fosse o seu caminho. Então depois disso, ele tinha um tempo ilimitado pra dormir, era imortal, então ele começou a estudar muito durante a noite e durante o dia ele separava o tempo pra fazer planos. Depois de um tempo ele nadou até a França, e nisso a Bella fica muito chocada ao ficar sabendo disso, porque como assim ele nadou até a França? Aí o Edward fala que era comum, né, pelo canal, e vampiros não respiram, não precisam respirar. E aí ela fica mais chocada ainda com esse fato, sabe. E o Edward, ele fica meio assim, tipo: "Mano, a gente beber sangue, tudo bem. Suave. A gente matar pessoas, Depende. depende. Se for ela mesma, então tá suave. Mas não respirar e não dormir, Absurdo. absurdo. Não morrer, nem ligo, mas agora respirar. Gente, como assim não respira?" Mas o Edward explica que eles não precisam, porém dá desespero não respirar, porque você não vai sentir o olfato, causa um desconforto ali, tipo, incômodo, porque você tem o costume, eles ainda têm. Então eles acabam respirando mesmo sem precisar. E não só o costume, né, porque os vampiros, eles têm um olfato muito forte, né, então eles conseguem ter a percepção do que eles não podem ver também através do olfato. E quando eles estão sem esse sentido, eles ficam incomodados. Qualquer sentido que é privado dos vampiros os incomoda muito, porque eles têm um campo de presença muito ampliado em relação às coisas e a todos os sentidos, né. Então, qualquer micromudança nisso os afetam de uma maneira brusca. Então, Carlyle ele segue ali na Europa, frequentando as universidades de lá, e ele acaba por estudar coisas como música, ciência e etcétera. E ele vai encontrar a sua vocação, a sua penitência como um salvador de vidas para tentar recompensar essa coisa inumana do vampiro, salvando vidas. Então aqui a gente já tem uma coisa que a gente contou no episódio zero, por exemplo. Quando a gente vai falar em relação a vampiro, a gente sempre tem essa coisa do bestial versus o humano. O quão tal vampiro é mais próximo da humanidade, qual tal vampiro é mais próximo da bestialidade. O Carlyle aqui a gente percebe que ele se põe muito próximo da humanidade, o mais possível, eu acredito. Eu acho que de figuras vampirescas ele seja mais próximo do humano, né. E ele tenta recompensar não a si, não ser em si um vampiro, mas a existência dos outros vampiros também. Uma forma de, tipo, tem vampiros matando muitas pessoas, então ele vai tentar salvar muitas pessoas também, né. Eu sinto que ele tenta trazer esse balanço, assim, isso demonstra bastante coisa sobre o caráter dele e de como ele vê os humanos, né. Ele não vê os humanos como uma forma de se alimentar, como seria o caso de um vampiro normal, entre aspas. Ele demorou séculos pra conseguir lidar com o cheiro do sangue humano, até que ele pudesse fazer o seu trabalho sem agonia. Então ele demorou muito tempo pra ficar confortável e tranquilo com o sangue, porque é o que ele mais ia ver, né, ser um médico ali, tem uma emergência, a pessoa sangrou, tá machucada, ele tem que resistir, né, ele tem que se segurar, porque senão ele mata uma galera ali, né. É que se ele matar um só já dá problema, né. Imagina, a pessoa chega lá, um corte na cabeça, ele vai lá e começa a lamber a cabeça da pessoa no meio de uma sala, não ia ser muito legal. Mas eu achei muito interessante ela ter colocado a autora, no caso, ter colocado esse detalhe, porque se não tivesse, talvez fosse contra a construção do Edward, por exemplo, dele falar: "Ah, é tão difícil resistir, é muito complicado". Então, eu colocando aqui que demorou séculos para que ele conseguisse ficar confortável, quer dizer que não é fácil para nenhum outro vampiro. Tipo, realmente, o Edward tá tendo que se esforçar muito. Aumenta um pouquinho essa percepção da posição que o Edward se colocou também. Apesar que, se eu não me engano, na obra, o Edward, inclusive, ele tem um autocontrole muito bom. Porque, se não me engano, ele não atacou ninguém sem querer até então. Ele teve casos em que ele tomou sangue humano, só que foram todas ações que ele tomou mesmo. Ou apenas não foi falado, mas eu acredito que seja isso mesmo. No caso, o maior problema do Edward em relação ao sangue é por causa da Bella. Inclusive, ainda tem uma questão interna dele com o Jasper, que o Jasper secretamente se sente um pouco menos pior por sentir muito tentado ao sangue humano, por causa dessa coisa que o Edward tem pelo sangue da Bella. E atualmente, claro, né, o Carlyle ele tem completo controle sobre essa coisa. O sangue zero incomoda ele, não tem efeito nenhum sobre ele.
Não é nem pouco, não, é nulo. Isso fica bem explícito nos livros. Inclusive, o Edward fala que por conta disso, ele consegue exercer a profissão dele muito bem, e é um momento de paz. Ele gosta de trabalhar, ele gosta de cuidar dos humanos. Então, pra ele gostar, ele tem que ter um controle realmente babado, assim. Durante seus estudos na Itália, o Carlyle é um outro grupo de vampiro que é mais civilizado do que os que viviam ali nos bueiros de Londres. E posteriormente, a gente vai descobrir que esses vampiros que o Carlyle conheceu e passou um tempo ali são os Volturi. Eles ainda são nomeados no livro, né? Aro, Caio e Marcos. E esses vampiros, eles fazem parte ali dos Volturi, que é uma ordem de vampiros que controlam o mundo vampírico ali. Eles vão ser mais importantes a partir do próximo livro. E é interessante, no primeiro filme, eles não são apresentados, que acaba deixando para serem apresentados no próximo filme. Não foi uma coisa tão legal. É porque no livro eu acredito que você joga 3 nomes. E aí você explica um pouquinho da onde vem esse nome, mas sem relacionar com nada. No próximo livro você traz e explica, eu acho que fica muito mais interessante descobrir dessa maneira, esse desenvolvimento. Tem um preview ali, um teaserzinho, pá, bomba. Então o Carlyle ele ficou com esses vampiros por pouco tempo, algumas décadas. Foi um tempo. Esse algumas décadas pode ser muito, tipo, 30 anos ou 90, que ainda vai ser pouco pra eles, né? Relativamente ficou pouco tempo, só um período ali. E esses vampiros, eles tentavam convencer o Carlyle a consumir sangue humano. Eles falavam que era o ciclo natural das coisas, o alimento natural dos vampiros, então ele tinha que aceitar isso. E o Carlyle falava, não, na verdade, eu acho o contrário. E se vocês pararem de consumir sangue humano? É legal também. E eles ficavam nesse dilema por muito tempo. Um tentava convencer o outro, ninguém se convencia. Então o Carlyle decidiu ir embora. Não fala se foi por isso ou não, mas ele acaba se afastando, né? Ele vai embora. E ele foi embora sozinho. Então ele ficou um tempo, um bom tempo sozinho. Porém, ele se sentia solitário, né? Ele queria ter outros vampiros junto com ele, né? Ele queria ter uma família, digamos. Quando o Carlyle se afasta desses vampiros, ele fica sozinho por um tempo. E isso meio que vai incomodar ele. Ele não queria estar sozinho, ele queria ter outros vampiros ao seu redor. Mas ele queria vampiros que ele pudesse confiar, né? Porém, ele tinha medo de interagir com humanos, ele tinha medo de ser caçado, de dar algum problema. Porém, com o passar do tempo, essas criaturas mitológicas, vampiros, lobisomens, bruxas, começaram a ser lendas. Não tinha mais caças a vampiros ou a bruxas. Então ele começou aos poucos tentar ali interagir com humanos e ele foi vendo que era possível. E com o tempo ele começou a trabalhar num hospital, no período da noite, né, depois que ele conseguiu fazer essa aproximação. E tava rolando uma gripe espanhola ali, Não sei se vocês já ouviram falar. quando ele decidiu criar sua primeira companhia, já que acabava que não encontrava. Então, quando ele encontra o Edward, ele já tem mais ou menos essa vontade de compartilhar essa coisa sobrenatural dele, mas ele ao mesmo tempo quer que a pessoa siga essa coisa vegetariana dele, né? Pra experimentar esse mundo junto com ele. Porque eu acho que ele sente falta disso também, de um companheirismo. É, porque outros vampiros ele já conhecia, mas essa diferenciação fazia com que ele não se sentisse confortável com os outros vampiros, É né? que ele não se encaixava ali. Exato, ele precisava de vampiros que acreditassem no que ele acreditava, né? Tipo, que quisessem tentar o que ele estava tentando ali. Bom, então ele encontra o Edward. Ele vai ser o primeiro da família a ser transformado depois de Carlisle. O Edward, ele estava numa condição que não tinha mais volta. Ele iria morrer se ele não fosse ser transformado. Então, essa é a desculpa que o Carlisle se dá para transformar ele. Porque a gente sabe, vai saber em determinado momento, que, de certo modo, o Carlisle se sente culpado em relação a ter transformado outras pessoas. Então, depois que o Edward conta da transformação dele, né? Como o Carlyle fez a transformação dele, ele vai começar a contar um pouquinho da história dele também. Então aqui a gente vai ter um pouco da história do Edward Cullen. O Edward não dá muito detalhe da vida dele depois da transformação. Ele não ficou com o Carlyle o tempo todo após essa transformação, né? Ele não acreditava nessa ideia de abstinência e ele ressentia muito o Carlyle por conter a sede dele. Então ele decidiu que ele ia seguir o próprio caminho. Ele falou assim: "Ah, eu sou um vampiro livre. Eu vou embora daqui." E ele foi. E aí, novamente, né? Tipo, Carlisle quebra a cara. Ele vai transformar falando, ai,
quero ter um amiguinho vegetariano comigo. O Edward falou não. E foi embora. Só que o Edward fala que ele demorou mais ou menos 10 anos pra ir embora, porque como ele lê pensamentos, ele sabia da sinceridade do Carlyle, ele sabia que o Carlyle não estava fazendo aquilo por mal, ele sabia que o Carlyle queria ajudar ele, queria o bem dele. Então isso fazia com que ele hesitasse em ir embora. Mas depois de 10 anos ele disse assim, não aguento mais, eu quero sangue de gente. E ele foi embora. E durante sua estrada solitária, por ele conseguir ler os pensamentos das pessoas, ele conseguia livrar pessoas que eram inocentes e perseguir apenas pessoas que ele considerava como pessoas ruins, né? De alguma forma tentando aliviar a sua consciência, né? Ao mesmo tempo que ele se põe nesse papel de julgador, destinador das pessoas. Porém, depois de algum tempo, Ele sentia que aquilo que ele fazia era errado, né? Então ele acaba voltando para Carlisle. ele conta que a depressão que acompanha a consciência chegou nele. Então, em algum momento, ele botou a mão na consciência e falou assim, putz. Porque assim, vamos colocar assim, ele está matando só pessoas que ele considera que são pessoas ruins. Mas em 10 anos ele tem certeza que todas as pessoas que ele matou eram pessoas ruins? Ou ele é um pensamento ou outro ali aleatório? Só que não teve nenhum momento que. E porque ele também não esperava a pessoa fazer alguma coisa, né? Tem esse negócio também. Ah, eu vou ler o pensamento. Aquela pessoa pensou uma coisa ruim, mas também todo mundo pensa coisa ruim. Não, o negócio é você pôr o negócio em prática ou não. Também tem essas questões. Quando ele voltou pra casa dos Cullen, o Carlyle e a Esme, eles receberam ele muito bem. Receberam ele como se fosse o filho prodígio. Porém, ele não achava isso certo. Ele não achava que ele merecia essa comoção, essa felicidade pela volta dele. Porque, de novo, né, a consciência bateu, ele tava deprê e tal, meio bem maus. Eu acho que ele percebe bastante que quando ele estava com o Carlyle antes, ele sabia que aquilo que eles estavam fazendo era o correto, só que de alguma forma arranjou desculpas pra se alimentar de sangue, porque meio que quando o seu cérebro te engana, sabe? Tipo, eu te arranjar essa desculpa aqui pra você fazer essa coisa que é ruim pra você, só que pra você não se sentir tão mal por causa disso, sabe? Então acho que quando ele volta, ele olha pra isso e fala, putz, eu tava só me enganando mesmo. Em todos os aspectos, né? E ele começa a ter uma empatia maior com o Carlyle e entender melhor a intenção do Carlyle. Por que que ele fazia isso? Por que que ele buscava isso, né? Maturidade, né, amigo? Maturidade. Inclusive, a Bella cita que conseguiu imaginar muito bem todos os cenários que ele foi escrevendo durante a história do Carlyle e a dele. E isso meio que impactou ela, porque uma coisa é você saber por cima, eles são muito velhos, eles têm mais de 100 anos e blá blá blá. Outra coisa é você ouvir histórias que realmente aconteceram, tipo, 300, 100 anos atrás. E não só saber que tem histórias, mas saber de algumas histórias, porque isso faz ficar mais real, né? Eu acho que isso meio que jogou na cara da Bella que, olha, tem toda uma carga histórica aqui e ela existe. Ou não é só o Edward daqui. Vampiros são sim. É, o Edward do aqui e agora, né? Exato. Então a história acaba, o Edward termina ali, e ele vai levar a Bella até essa loja de CDs, ou melhor, o seu quarto. Que a Bella descreve o quarto do Edward basicamente como melhor que uma loja de CD, na verdade. Melhor do que uma loja de CD também por causa da aparelhagem que tinha, Tudo tinha isolamento acústico. Era um quarto pra ouvir música. basicamente. E Edward confessa pra Bella que contar mais de si, da sua história, da história de Carlisle, fez ele se sentir mais leve. Ele fala que ele sabia que ele provavelmente ia se sentir aliviado, mas ele não estava esperando que ele fosse sentir mais do que aliviado. Ele se sentiu muito bem. Ele tá feliz, ele tá contente, inclusive com a reação dela, em como ela lidou e com tudo. Não saiu correndo. Ela tá assustada, é um assustado que. Sadio, né? Tipo, é muita Sadio não, informação. porque se fosse sadio, eu já teria corrido pra longe há muito tempo. Se fosse sadia, ela tinha voltado pra Phoenix, ó, há muitos capítulos atrás. Sadia que é só mortadela, gente. E o Edward. E Bella, ela percebe ali que o Edward ele tá sempre esperando que ela reaja mal ou corra dele, né? Ela diz que ela não vai fazer isso. E ela brinca falando, você nem é tão assustadora assim. Ela fala: olha, não queria acabar com a sua brincadeira, não queria estourar a sua bolha, mas nem é tudo isso, hein? Eu achei meio essa história meio café com leite, hein? E quando a Bella fala pro Edward que não é tão assustador, ele fala: olha, você não devia ter falado isso. E aí ele faz uma posição de ataque, assim, ele meio que mostra os dentes, ele dá uma rosnadinha, e ele vai fingir que vai atacar a Bella. E a Bella fala: você não faria isso.
Mas ele faz. Então ele pula, ele segura ela, leva ela pro ar, assim, e eles acabam caindo no sofá. Porém, ela fala que ela não sentiu nada porque ele absorveu todo o impacto que eles tiveram ali. E quando isso acaba, ele pergunta: o que você estava dizendo mesmo? Ela fala assim: que você é um monstro muito aterrorizante. E nesse momento, a Alice e o Jasper acabam se aproximando do quarto. E a Bella fica meio sem jeito, porque ela tá ali no colo do Edward, eles estão meio tortos ali no sofá. Mas o Edward não liga, o Jasper e a Alice menos ainda. E aí ela manda uma muito boa. Muito, muito, muito Sim. boa. Ela fala, tipo, nossa, parecia que você tava almoçando a Bella, sabe? E aí viemos ver se você ia dividir um pouquinho com a gente. E o Edward fala que não tem muito pra dividir. Até porque a Bella é baixinha, né? Então. A Bella é muito tiquinha. É, Dois é de sangue ali. e meio. Bom, e também aqui a gente tem um paralelo com a questão sexual também, nessa brincadeira da Iris. Então, algo surpreendente aconteceu pra mim. Eu não tava esperando, tava esperando qualquer coisa desse livro, menos isso. Jasper fala. O Jasper, ele vai falar. E ele vai falar que a Alice teve uma visão de uma tempestade, de uma verdadeira tempestade, e eles ficaram muito animados pra jogar alguma coisa. E a Bella meio que não entendeu, né? Por que eles estão animados com a tempestade? O que tem isso a ver com um jogo? Então a Bella, ela começa a sentir algum tipo de animação sem entender de onde ela tá vindo. E aí ela lembra dos poderes de Jasper, que ele consegue manipular as emoções, então provavelmente ele deveria estar passando essa coisa da animosidade pra ela também. Mas no fim ela aceita. Aí, né, porque a Alice fala, olha, leva a Bella também. Ela fala assim, mas a gente vai jogar o quê? Assim, a gente vai jogar beisebol. Você vai assistir. E o capítulo acaba assim. Acaba com essa abertura para um jogo de beisebol. Bloco 2. Livro versus filme. A gente já fez alguma comparação já com o livro versus filme, né? Com a questão da história do Carlyle com os Volturi, por exemplo. Só que junto com a história, o escritório do Carlyle, ele não é descrito e não é mostrado da forma que é feita no livro. Então a gente não tem escritório, a gente não tem a história dele também contada dessa maneira. E as decorações que são citadas no livro, elas não aparecem no filme. A cruz, na verdade, ela aparece, mas ela tá bem ali jogada. E a cruz é mencionada no capítulo anterior, inclusive, não nesse. Mas os quadros, a foto da Londres, da juventude do Carlyle não aparece. O que tem no filme, que não tem no livro, é aquele quadro com todos os chapéus de formatura. Acho que foi um jeito do filme de traduzir essa passagem de tempo, de colocar esse peso ali de que eles estão ali há muito tempo. Diz que também eles têm muitas graduações, que eles são estudados e etc. Inclusive, no filme, o Edward fala: quanto mais cedo a gente vem para um lugar, mais tempo a gente pode ficar. Então, eles estarem no ensino médio é um jeito deles terem pelo menos uns 3 anos ali garantido e um pouco depois, até começar a ficar estranho. O quarto do Edward, ele é diferente em alguns aspectos. Eu acho que o quarto dele no filme é muito aberto e tem muito pouco de música. Eu acho que faltam mais elementos, assim, pra corroborar com isso. Olha, a gente pode estar parecendo um pouco chato e tal, mas a gente não tá falando de, tipo, porque ficou pior ou melhor, ou uma coisa assim. Que não exatamente, sim, em alguns pontos, talvez em outros. Mas, assim, quando se trata de ambientalização, ela é muito importante para te trazer para a história, para te abraçar nela. Por exemplo, você vai fazer um filme que se passa na década de 80. Você não pode ter ali um pôster na rua que vai ser, sei lá, de uma apresentação do Paramore, sabe? Porque nem existia ali. Você vai estar quebrando a lógica do negócio. É diferente do que está sendo feito aqui. Mas, por exemplo, se você coloca um show de uma banda que se apresentou naquela cidade que tá aquele pôster, você traz uma proximidade, você traz um cuidado com aquilo, né? E quando você está fazendo uma adaptação e você tem esse cuidado de trazer elementos que contam coisas só de estarem ali, é interessante e enriquecedor. Por isso que a gente faz essas pontuações. O quarto do Edward, por exemplo, no filme, ele é um pouquinho bagunçado ali, tem vários discos jogados. Eu acho que é pra mostrar que ele tá sempre ouvindo as músicas, né? Enquanto no livro, eu entendi que era muito organizado. Que a Bella até fica meio espantada. Ela fala, se organiza como? Ele fala, por ano e gosto pessoal. No filme, ele se preocupa mais em mostrar que o Edward gosta muito de música e ouve sempre. Enquanto deixa um pouco de lado essa coisa de organização obsessiva que o Edward tem. Não só o Edward, eu acho que os vampiros em si, eles criam, pelo menos os Cullen, eles são demonstrados assim, bem perfeccionista com as coisas, tudo completamente em ordem, a casa completamente sempre limpa, nada fora do lugar, tudo como um cenário mesmo, sabe?
Alguns diálogos são movidos pra cá também. A gente não vai se atentar muito a qual diálogo é qual, porque vira uma grande mistureba. Alguns diálogos acontecem antes disso no filme, no livro vai acontecer só depois, e no livro alguns diálogos daqui já aconteceram no filme. Eles trocam bastante essa disposição de informação que eles vão dando. E eu acredito que isso afeta um pouco o entendimento da história. Eu não sei se estraga tanto, eu não gosto dessa mudança, mas vendo, quando eu vi só o filme, não me incomodou. Tipo, parecia ok. Mas quando você lê o livro, você percebe que as coisas já significam outras coisas, né? As construções já levam para outros lugares, para as outras reflexões. É, eu sinto que a Bella do livro, nesse momento, ela conhece muito mais o Edward do que a Bella do filme. A Bella do filme, ela vai descobrir só agora que o Edward não dorme. Fala assim, não tem uma cama? Ele fala, eu não durmo. Ela fala, você não dorme? E aqui no livro, a Bella tá descobrindo que ele não respira, que ele não precisa respirar. Ela já sabe que ele não dorme. Já teve a cena do quarto. No filme ainda não teve. No filme isso ainda não aconteceu. No livro, o Edward brinca com a Bella, né? Tipo, de agarrar ela e pular no sofá pra assustar. E aí ele se chega com o Jasper e acaba o capítulo. No filme, é diferente, porque no filme tem essa brincadeira, mas ao invés de pular no sofá, ele só vai, pula a janela e vai lá pra fora. E fica correndo com a Bella. Que eles vão pra Campina, né? É o É, que a gente falou no episódio anterior. que era pra ser o momento da clareira. Que é o momento zero ali, né? Isso eu fico meio bolado, porque mudaram de lugar, quer dizer, vamos gravar essa parte, mas vamos colocar em outro lugar. E aí o foco no fim nem é a família. Os caras, tipo, é muito pouco tempo, é muito pouco desenvolvido. Na hora que você vê, eles já estão fora da casa, tem um momentinho deles de novo. Que assim, parece muito com os outros que já aconteceram no filme. Eles ficam forçando a interação só entre os dois e a mesma interação. Eles não falam de coisa nova. Eles não vão perguntar, tipo, ai, qual que é a sua rocha favorita? Parece ser besta, mas constrói alguma outra coisa, sabe? Pessoas apaixonadas são bestas. Eu sou besta mesmo sem estar apaixonada, não põe a desculpa na paixão. Mas quando fica apaixonado, fica mais. A pessoa que tá apaixonada, ela fica mais bestinha. Inclusive quando tá com a pessoa que ela tá apaixonada. Porque os dois ficam meio bestinhas juntos. É, você tem razão, e acaba que às vezes a pessoa solta até umas groselhas, né? Enquanto no livro a gente tá ali se preparando pro jogo, o filme nem sabe o que é isso. Nossa, o filme não faz ideia do que é o jogo ainda. A Bela do filme vai ter que esperar um bom tempo. A cena do piano também, que o Edward toca, é uma cena meio que recorte, é uma montagem, assim, eles ficam pulando entre as árvores, um momento romântico ali no topo de uma árvore. A Bella vê a paisagem e fala, meu Deus, que coisa mais linda. E aí corta pra ela sentada, ouvindo o Edward tocar Bella's Lullaby, que é o nome da música. Inclusive, fiquei muito feliz de saber que é a música original, feita pro filme. E é isso, mas a gente não teve a Alice, a gente não teve o beisebol, e a gente também não teve a ordem das coisas que estão no livro. Eu vi essa parte no filme e falei assim, ó, agora, eu falei assim, mas agora não é a hora do beisebol. Não tem sentido eles jogarem pra depois. E eles jogaram pra depois. Eles nem falam, né? É, O filme, ele não inclui a Bella quando a Alice vai perguntar, porque percebe que, tipo, no livro, a Alice, ela não precisaria subir lá no quarto e falar pro Edward, oi, vamos jogar. Ela tá ali falando pra Bella. Que o Edward já sabe, que já leu a mente dela enquanto ela tava lá embaixo vendo que ia ter jogo. Então essa ação dela subir até o quarto e conversar com eles, não é pra conversar com o Edward, sim pra incluir a Bella nisso. Então, no livro, que a gente não vai ter no filme, é a eles estar já incluindo a Bella numa rotina ali, né, de jogo da família. semelhante com o que o Carlyle fez, né? Ele não precisava falar pro Edward nada daquilo. Mas ele quis porque a Bella estava junto, foi pra ela. Ah, por hoje é só. Esse capítulo é bem curto. Ele tem algumas informações ali sobre o Carlyle, sobre o Edward. São bem resumidas, eu acho que é contado de maneira bem objetiva, assim, olha, fiz isso, 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 o Carlyle passou por isso, isso. Normalmente eu não gosto de episódios que são muito assim explicativos, porque normalmente eles não são bem feitos, mas aqui eu acho que ele tá feito de uma maneira razoável. Acho que por ele ser curto, facilita. Ele não fica se prolongando em muitas coisas, ele... E como é a Bella ouvindo o Edward falar sobre Carlyle, essa distância meio que impede que a autora coloque muitos detalhes ali que a gente não precisa. É só contar mesmo, tipo, olha, seja, foi pra lá. Mesmo assim, ela joga informações importantes pra gente, que a gente não vai saber agora que são importantes, mas com o desenrolar da história, nos outros livros, são coisas que vão voltar.
Então, por mais rápido que seja, por mais sucinto que ela tenha sido, ela achou um bom jeito de fazer com que a gente já saiba mais ou menos ali uma coisa ou outra que a gente vai precisar depois. A gente queria agradecer, então, a todo mundo que tá acompanhando a gente, a quem tá chegando agora. E lembrando que temos novos episódios todas as terças-feiras. E no próximo, iremos revisitar o capítulo 17. O jogo, inclusive, perdeu. Perdi. E para você não perder os próximos episódios e apoiar a gente, nos dê um like antes de conhecer o passado sombrio do seu sogro e siga nosso podcast nas plataformas de áudio digital, no YouTube, Instagram, entre outros, com o @revisitando-forks. Se puder nos apoiar financeiramente, temos o nosso Catarse. Estamos também com o e-mail revisitando-forks@gmail.com para você nos contarem o que achou desse episódio, se a família de vocês também tem uma história de origem estranha, meio Cullen. Bom, os endereços estarão disponíveis na descrição e nos ajude enviando nosso podcast para aquela pessoa que ama ou odeia Crepúsculo e contar sobre o nosso podcast para ajudar a crescer nossa comunidade de gente que adora ler e discutir sobre livros. Esperamos que tenham gostado do episódio e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau! Créditos: apresentação, roteiro, edição e revisão: Rodrigo Pazini e Lucas Contessor. Arte: Willa Pazini. Se eu beber o sangue de alguém que acabou de usar uma droga muito pesada, comer uns cogumelos, eu vou ficar muito Lucy Crazy também? Eu vou ficar... Depende da lore do vampiro, sim.